equação de segundo grau, tá? Então, conceitos básicos. Se eu vou conseguir. Tá. Então, grau de uma equação. Primeiro vamos fazer uma revisão aqui. O que que define se uma equação ela é do primeiro grau? O que que define se ela é uma equação do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, tá? Só que essas assim, ó, do primeiro grau vocês usam bastante. Vocês já fizeram várias, vocês usam toda a vida, na verdade. Quando vocês vão fazer assim, ó, por exemplo, tá? X mais 1 igual a 10, tá? Isso aqui, ela é uma equação, a primeira equação lá que vocês aprenderam lá no 7º ano. Ela é uma equação bem simples, né? Porque o que que é uma equação? É eu descobrir, o objetivo de eu ter uma equação é eu descobrir qual é o valor do x, qual é o número que eu somo com 1 que dá 10. Então, eu sei aqui que o x é igual a 9. Como é que eu sei o grau dessa equação? Eu vou olhar o expoente da letra, tá? Quando eu não tenho nada aqui em cima, ó, quando eu não tenho nada aqui em cima é 1. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Depois, quando eu tenho assim, ó, x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a 0. Aqui eu tenho x na primeira, ok, tá? Aqui eu tenho x na primeira. Só que eu sempre vou olhar o maior expoente. Então, x ao quadrado, x na primeira. Então, como o maior expoente é o 2, então isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Então, sempre a equação, ela depende do meu expoente. Se eu tiver assim, ó, x mais x na terceira mais x ao quadrado menos 4 igual a 0, por exemplo. O que que eu vou olhar aqui? Vou olhar a letra, tá? Quando eu não tenho nada aqui em cima, eu sei que eu tenho 1, tá? Opa, eu sei que eu tenho 1 aqui. Então, o que que vai acontecer? Ó, primeiro, aqui eu tenho expoente 1, expoente 3 e expoente 2. Qual é o grau dessa equação? É o 3. Por quê? Porque é o maior expoente, tá? Aí vocês vão perguntar assim, ó, tá, professora, e essa do terceiro grau, tem como resolver? Tem. Todas as equações do segundo grau, terceiro, quarto, quinto, tem como resolver. Porém, o que acontece? Vai dificultando na hora de a gente resolver, tá? Então, aqui é isso que vai definir o grau de uma equação e a maneira que eu vou resolver ela, tá? Porque se for uma equação do primeiro grau, é como vocês aprenderam lá no 7º ano. Letra para um lado, número para o outro e descobre o valor da incógnita, tá? Incógnita ou variável, é assim que eu vou fazer, se ela for do primeiro grau. Se ela for do segundo grau, já não é dessa maneira que eu resolvo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, grau. Daí, eu botei tenho umas equações aqui, ó, tá? X mais 4 igual a 6, x ao quadrado menos 2x menos 7 igual a 0, x na terceira mais 2x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0, ó, eu vou olhar aqui. Quando não tem número é 1, então isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aqui mesmo tendo o x na primeira, eu vou olhar o maior expoente da letra. E o maior expoente é o 2, então é uma equação do segundo grau. O maior expoente aqui, ó, é o 3, então isso aqui é uma equação do terceiro grau, tá? Sempre manda o expoente, tá? E o expoente maior, o valor lá do expoente que for maior, como tava ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim por diante, tá? Depois, ó, aplicação. Qual o grau das equações abaixo? Olha só. Qual o grau das equações abaixo? O que que eu tenho que ficar ligada? Essa daqui, ela não tá uma equação na forma normal. O que que seria a forma normal? Tá? A forma normal é eu colocar primeiro em ordem decrescente, tá? É eu colocar o x na terceira, x ao quadrado, x na primeira e o número sozinho. Só que desse jeito aqui não tá, mas não tem problema, tá? Aqui só tá perguntando qual o grau das equações abaixo. Então, eu vou olhar aqui, ó. O que eu tenho aqui é x na primeira. O que eu tenho aqui é x na terceira. Então, isso aqui é uma equação do terceiro grau, tá? Depois, ó, 5 menos x igual a 7. O expoente do x ali não tá aparecendo. Quando não está aparecendo, é o 1, tá? Então,
Se não tá aparecendo e é o 1, o que acontece ali? Acontece que aquele x ali, ele é elevado na primeira e ele é do primeiro grau, tá? Ó, o que acontece? Depois vocês vão aprender a colocar uma equação na forma normal para mim começar a resolver, tá? Então, x ao quadrado, não tem nenhum número aqui, não tem nenhuma incógnita, desculpa. E aqui, se não tem expoente, eu sei que é 1. Então, o maior expoente é o 2. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau, tá? Eu também quero voltar aqui e falar uma coisa para vocês, ó. O que vai definir, tá? Por exemplo, se eu tenho assim, ó. Vou colocar umas equações aqui para vocês, tá? X ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. 2x ao quadrado mais 8x mais 7 igual a 0. X ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. Beleza. Todas elas são equações do segundo grau, tá? Todas elas dá pra gente resolver com a fórmula de Bhaskara, que daqui a pouco eu já vou explicar, mostrar pra vocês como que ela é. Só que antes de eu começar a resolver uma equação pela fórmula de Bhaskara, eu tenho que saber reconhecer os coeficientes da equação. O que são os coeficientes da equação? Eu tenho que saber dizer qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C. Ai, professor, o que é isso? A, B, C, se eu só estou vendo X e no lugar desse X pode ser Y também, pode ser T, pode ser H, pode ser qualquer letra, tá? É porque a mais usual é o X. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês, ó? Primeiro, o que tá na frente, se eu não tenho nada aqui na frente, ó, tá? Se eu não tenho nada aqui na frente, é o 1 que eu tenho aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar pra frente só pra nessa daqui, ó. Vou botar aqui, 2x ao quadrado menos 3x mais 8 igual a 0. Toda a equação do segundo grau, ela é escrita assim, ó, ax ao quadrado, menos, né, no caso aqui, menos bx mais c igual a 0. É como se nós estivéssemos fazendo uma comparação, tá? Então, o que seria o A? Porque vocês vão precisar saber qual é o A, B e C para colocar lá na fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou fazer já uma aqui, só que não se preocupem. A gente vai treinar bastante a equação do segundo grau. Eu vou dizer para vocês que a apostila ela vai caminhar conforme nós caminhamos, tá? E não nós conforme a apostila, paciência, né? É um ano que não dá para mim acelerar as coisas, então vamos devagar, tá? Porque esse conteúdo é eu considero ele um dos mais importantes, né? Aquele que vocês aprenderam ali, razões trigonométricas, é hiper mega importante, tá? E esse aqui é o outro também que eu considero muito, muito importante, que sempre cai nas provas, a equação do segundo grau. Então, aqui, ó, eu faço uma comparação. Então, o meu A é 2, o meu B é o menos 3 e o C é o 8, tá? O que eu não posso nunca esquecer aqui? Eu não posso esquecer do sinal, tá? Ó, no caso aqui, o A é 2 e eu não preciso colocar o mais, porque eu entendo que quando é positivo, né, vocês não precisam colocar o sinal, mas eu sei que ele é 2. O B, menos 3, eu sou obrigada a colocar o menos. E o C é 8, tá? Então, a primeira coisa de uma equação de segundo grau é colocar o valor do A, B e C, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, vamos ver se vai ter uma equação para me resolver aqui. Essa é do primeiro grau, tá? E uma equação do primeiro grau, o que eu faço? Letra para um lado e número para o outro. Ó, solução igual a 2. Por quê? Qual é o número que eu vou somar com 3, que vai dar 5? 2 mais 3 igual a 5. Então, eu sei que a solução dessa minha equação é o 2, tá? Então, resolver uma equação é procurar o valor da variável que torna a igualdade verdadeira. Ou seja, o meu objetivo de eu resolver uma equação é eu achar o valor do x. Achando o valor do x, eu resolvo o meu problema, tá? Porque ele pode ser um problema de área, de
problema de física, né, de química, eu achei o valor do x, eu resolvi o meu problema, tá? Ó, 2x mais 4 igual a 10, equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo a equação do primeiro grau? Ó, 2 vezes que número, mais 4 que dá 10. Eu posso resolver do método normal, ó. Letra para um lado, número para o outro. 10 menos 4, 2x igual a 6. X é igual a 6 dividido por 2, que é 3. Então, 2 vezes 3 vai dar 6. E 6 mais 4 é 10. Fechou, tá? Isso é uma equação do, ó, x igual a 3, tá? Já estava a resposta ali. Então, isso é uma equação do primeiro grau. E agora? Olha só a equação, tá? Tente resolver qual é o número que elevado ao quadrado menos 5 vezes esse mesmo número mais 6, que dá igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau, tá? E a maneira mais usada para resolver ela é através da fórmula de Bhaskara. Então, eu vou resolver esse exercício aqui para vocês através da fórmula de Bhaskara. Vou por partes aqui, ó. Primeira coisa, tá? Vamos colocar o valor do A, vamos colocar o valor do B e vamos colocar o valor do C. Lembrando, o que é o A? É o número que está na frente do x ao quadrado. Quando não tem nada na frente do x ao quadrado, é o 1, tá? O que é o B? É o número que está na frente do x. Quando não tem nada na frente, ó, aqui, ó, no caso aqui não vai, nesse caso, quando se não acontecer de não ter nada na frente que for o 0, ela é uma equação incompleta, mas eu vou chegar lá ainda, tá? O B aqui, ó, é o que está na frente do x. Então, é o menos 5. Nunca esqueçam do sinal, porque o sinal vai alterar o resultado, tá? E vocês vão, consequentemente, errar. Então, o valor do A é 1, o valor do B é menos 5 e o valor do C é 6. Beleza, essa é a primeira parte. Tirar o valor do A, B e C. Ah, professora, mas isso é fácil. Sim, é fácil, tá? É muito fácil saber qual é o valor do A, B e C. Agora vem a fórmula de Bhaskara, tá? A famosa fórmula de Bhaskara, que na verdade não é dele, tá? Ele se aproveitou de um outro matemático que já tinha deixado a fórmula basicamente pronta e ele que levou o nome, tá? Ele foi muito esperto, mas ele ficou com o nome, né? A fórmula ficou com o nome dele. Depois eu até tenho ali para vocês em outro slide para dizer qual é o matemático que primeiro descobriu como é que se resolvia qualquer tipo de equação de segundo grau, tá? Seja ela completa ou incompleta, que eu já vou explicar para vocês o que é, ela se resolve através da fórmula de Bhaskara. Como é que é? Então, a fórmula de Bhaskara é assim, ó. Não se assustem, hein? X igual a menos B, mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 4, vezes A vezes C, sobre 2 vezes A. Isso é a fórmula de Bhaskara, tá? Ou tem livros que trazem assim, ó, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, depois a professora... Deixa eu ver se eu consigo um espacinho aqui, porque não vai até lá em cima para mim desenhar. Ou assim, ó, x igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, vocês vão vir falar agora na letra grega delta, tá? Sobre 2 vezes o a. Mas o que é esse delta aqui? Esse delta é isso aqui, ó, tá? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, ou eu uso essa daqui e depois calculo o delta separado, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que eu particularmente não gosto de calcular o delta separado, tá? Eu já gosto de calcular o delta aqui tudo junto, tá? Com aquela fórmula ali. Então, deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Tá? Então, vamos lá novamente, ó. O valor do A é 1, o valor do B é menos 5 e o valor do C é 6. Beleza. A, B,
C. Fechou. Agora nós vamos pegar a fórmula. X igual menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, sobre 2A. Beleza, essa é a fórmula. Professora, eu tenho que decorar essa fórmula? Não, tá? A fórmula, ela não precisa de decoração, mas de a gente decorar ela, tá? Só que, de tanto a gente fazer a equação de segundo grau, a gente acaba decorando a fórmula de Bhaskara, tá? Que é essa daqui. Então, só que assim, ó, nas provas, vocês vão ver, tanto na prova do IFSC ou na prova do SEDUP, eles dão as fórmulas, tá? No Enem também, hoje, ele é dado a fórmula, tá? É difícil, a prova que a gente pega hoje, eles não dão a fórmula, não é? Não é mais necessário decorar, tá? A não ser que seja um concurso específico. Por exemplo, quando eu fiz o concurso da Isara, não foi dado nenhuma fórmula, tá? Para nós que da matemática, no caso, para o professor de matemática, não foi dado nenhuma fórmula para nós. Nós tínhamos que saber a fórmula de cabeça. Nós tínhamos que saber lá valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos principais, tá? Decorado. De 30, 60 e 45, que a gente chama de ângulos notáveis, tá? Na trigonometria. Não deu para mim aprofundar mais com vocês, porque senão vai ficar conteúdo para trás que vocês precisam para essas provas, tá? Então, quando a gente vai fazer uma prova desse tipo, para concurso, tá? Concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do INSS, Receita Federal, concurso para entrar na prefeitura, geralmente eles não fornecem fórmulas. Quem vai fazer tem que estar preparado e saber a fórmula, tá? Mas aqui vocês não. Vocês vão fazer a prova e com certeza lá na prova do IFSC ou na prova do SEDUP vai ter a fórmula. Agora, vocês vão ter que saber utilizar essa fórmula. Como? Então, vamos lá. A, B e C eu tirei daqui, ó. O A é o que está na frente do x ao quadrado. O B é o que está na frente do x, sozinho, né? Do x da primeira. E o C é o número atrás. Aí, agora eu vou começar a aplicar. X igual menos, porque a fórmula tem um menos, tá? Aí, vocês vão perguntar assim, ó. Professora, da onde que saiu essa fórmula aqui? Essa fórmula ele desenvolveu a partir disso aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ele partiu desse princípio aqui, tá? E chegou nisso aqui. Como? Eu até posso mandar depois para vocês no grupo um print, né? Ou um documento do desenvolvimento dele até chegar nessa fórmula aqui. Que é mais ou menos umas 2 folhas de caderno para chegar no desenvolvimento da fórmula, tá? Mas não interessa como que ela foi desenvolvida para nós. A não ser que alguém aí for fazer a faculdade de matemática e daí lá vai aprender a desenvolver como o Bhaskara fez, né? Como os estudiosos lá fizeram até chegar na fórmula de Bhaskara. Mas não tem necessidade, tá? Então, vamos lá. A fórmula tá aqui. Opa, minha caneta travou. Só um pouquinho. Deu. Então, aqui, ó. X igual, tá? Menos B. Então, eu vou colocar aqui, ó. Qual é o B? É o menos 5. Menos o menos 5. Por que tá colocando entre parênteses, professora? Porque tem o menos da fórmula e o B também é negativo, tá? Então, eu tenho que saber que eu vou ter que fazer a regra do sinal. Mas eu posso fazer direto se eu quiser, professora? Pode. Vocês vão aprender a fazer direto, tá? É que nós estamos começando. E quando a gente começa, a gente não faz direto, tá? Mais ou menos da fórmula. Por que mais ou menos, professora? Quer dizer que vai dar mais ou menos o resultado? Não, tá? É porque como é uma equação do segundo grau, ela pode ter até 2 valores para o x. E vocês vão ver que aqui vai ter 2 valores para o x, tá? Ou seja, vai ter 2 valores que satisfazem essa equação aqui. Que eu posso substituir no lugar do x e o meu resultado vai dar 0, tá? Então, b ao quadrado, o b é menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ó, tudo que a professora fez até agora foi o seguinte:
Eu tirei os valores do A, do B e do C, que estão aqui. Peguei a fórmula de Bhaskara que vocês vão ter prontinha, ela tá na apostila certinho como a professora colocou aqui. E substituí os valores, ó, menos da fórmula, o B que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C sobre 2A, tá? Só um pouquinho. Então, continuando aqui, ó. Sumiu a minha... Aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Agora eu vou resolver isso aqui. Então, x igual... O menos com esse menos fica mais, tá? E quando é mais, eu não preciso nem colocar. Mais ou menos a raiz... Quanto é que é 5 ao quadrado? É 25, tá? Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Pessoal, sempre assim, ó. Esse número elevado ao quadrado, todo número elevado ao quadrado sempre vai ficar positivo. Tem gente que se confunde e coloca o menos aqui na frente, ó. Nada disso. Sempre que esse número aqui for elevado ao quadrado, ele vai ficar mais, tá? Menos 4 vezes o A vezes C. Aí vai direto. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Beleza. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 5 mais ou menos 25 menos 24. Vai dar 1, tá? Dividido por 2. Agora que chegou. Agora nós vamos finalizar isso aqui. Como? Por isso que agora eu tenho esse mais ou menos aqui, ó. Então, vamos lá. X uma linha, tá? Por que eu chamo de x uma linha? É ou x1 e x2, que seriam os dois resultados que eu vou ter para essa equação. Por que eu sei que eu vou ter dois resultados? Porque quando este número, que eu chamo de delta, for maior que zero, tá? Eu vou ter dois resultados. Quando for menor que zero, quando for um número negativo, eu não tenho resultado. Por quê? Porque não existe raiz de número negativo, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo. E quando der zero, eu vou ter apenas uma solução, tá? Então, até tinha um probleminha desse aqui lá naquela prova da positivo. Alguém tá falando? Daí se fosse menos 1, por exemplo, a conta finalizaria assim. Isso, daí tu já ia colocar aqui, ó. Se fosse menos 1, tu já ia colocar assim, ó. Solução igual conjunto vazio. Que queria dizer que não tem solução para essa equação. Se vocês resolverem isso aqui e aqui dentro já der um número negativo, vocês direto já vão colocar que a solução é conjunto vazio, que não existe mais como continuar a minha conta, porque não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Mas como aqui deu positivo, eu continuo. Então, eu faço 5. Primeiro eu vou fazer com mais, tá? Então, 5 mais... Quanto é que é a raiz de 1? É 1, tá? Dividido por 2. 5 mais 1 é 6. Dividido por 2 é 3. Fechou. Um resultado meu é o 3. O outro resultado, x duas linhas, ou x2, tanto faz. 5, ó, eu fiz com mais, tá? Agora eu vou fazer com menos. 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, quer dizer o quê? Que a solução dessa minha equação é o 3 e o 2. O que quer dizer isso? Que se eu substituir tanto o 3 quanto o 2 aqui, vai dar 0. Vamos ver se é verdade, tá? Ó, vou colocar aqui. 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 3 é 15. Mais 6 igual a 0. Ó, 9 mais... 9 mais 6. 9 mais 6 é 15. E 15 menos 15, 0. Fechou, tá? Então, uma resposta eu já verifiquei e sei que tá certa. Isso é tirar a prova real, tá? Mas não é obrigado. Se eu substituir por 2, tá? Deixa eu voltar aqui para mim tirar, para mim substituir por 2. Então... Ó, eu vou substituir por 2 agora que a gente tinha feito
e achado a solução que era 2. 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 é 10. Mais 6 igual a 0. Então, 4 mais 6 deu 10. Somando os dois positivos, ó, deu 10. E 10 menos 10 é 0. Fechou. Então, a solução dessa minha equação é o 3 e é o 2, tá? Isso é resolver uma equação de segundo grau completa, tá? O que eu digo que é completa? Quando ela tem o A, na verdade o A é obrigatório ser um número diferente de 0. Por quê? Porque se eu tiver assim, ó, 0x ao quadrado menos 8x mais 7 igual a 0. Todo número multiplicado com 0 é 0, tá? Então, isso aqui cai fora, ó. Isso aqui não existe, na verdade, na equação. Aí, eu vou olhar aqui, ó. Qual é o expoente? É 1. Então, na verdade, isso aqui é uma equação do primeiro grau. O A nunca pode ser 0 numa equação de segundo grau. Pode ser número positivo, pode ser número negativo, pode ser fração, pode ser número com vírgula, pode ser número dentro de uma raiz, só não pode ser 0. Se for 0, a equação ela não é do segundo grau, tá? Ela daí pode ser de outro, do primeiro, do terceiro, do quarto, mas para ser uma equação de segundo grau, é obrigatório que o A seja um número diferente de 0. O B, tá? No caso que seria menos 8, e o C seria 7. Mas nesse caso aqui, ela é uma equação do primeiro grau, tá? Porque eu ali na frente, né, a professora tinha botado 0x ao quadrado. E todo número multiplicado com 0 é igual a 0, tá? Então, tem que ficar bem ligado. O A numa equação de segundo grau não pode ser 0. Se estiver 0, não é do segundo grau, tá? Ó, então vamos lá. Toda vez que uma variável possui o maior expoente igual a 2, o problema é do segundo grau. Foi o que eu falei agora para vocês. Para ser do segundo grau, o maior expoente da equação tem que ser 2, tá? Então, agora que vem aqui, ó, tá? Resolva. X ao quadrado igual a 81, tá? Deixa eu ver se dá de voltar aqui para mim. Ó, primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Se vocês olharem isso aqui a gente chama de equação incompleta, tá? Por que ela é uma equação incompleta? Porque tá faltando ou B ou C. Ai, professora, como é que eu vou saber se tá faltando B ou tá faltando C? Primeira coisa que vocês vão olhar, tá? O certo é eu colocar uma equação na forma normal, na forma reduzida. O que é eu colocar uma equação na forma reduzida? É eu colocar ela igual a 0. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho que colocar ax ao quadrado, tá? Mais bx mais c igual a 0. Sempre igualar a 0 a equação para a gente começar a resolver. Nesse caso, não tem necessidade, tá? Mas só para explicar para vocês. Então, ficaria assim, ó, x ao quadrado, eu passo o 81 para cá, fica menos 81 igual a 0. Beleza. Essa é a minha equação, tá? Do segundo grau. E eu sei que ela é do segundo grau porque o maior expoente da incógnita, né, da variável, é o 2. Aí, ó, o valor do A. O que é o A? É o que está na frente do x ao quadrado. Tem alguma coisa na frente do x ao quadrado? Não tem nada, então é 1, tá? O B é o que está na frente do x, daquele x na primeira. Tem x na primeira aqui? Não tem. Se não tem, o B é igual a 0, tá? E o C? O C é o número sem variável, sem incógnita atrás dele. Então, o C aqui seria menos 81. Beleza, tá? Então, quando o B ou o C forem iguais a 0, um dos dois, ou os dois, pode acontecer, tá? Quando eles forem iguais a 0, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha equação ela é incompleta. Aí eu não tenho necessidade de resolver pelaquela fórmula de Bhaskara, tá? Professora, mas se eu quiser resolver pela fórmula de Bhaskara, vai dar certo? Vai dar certo. Só que você vai passar mais trabalho, porque olha o que a professora vai fazer aqui. A gente vai pensar qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 81. Já tinha aparecido ali, né? X igual a 9. Beleza. Só que isso aqui é uma equação do segundo grau e
pode ter dois valores para o x, e vai ter. Olha só o que a professora vai fazer aqui, ó. Então, partindo disso aqui, ó, letra para um lado, quando b é igual a zero, se resolve dessa maneira. Letra para um lado, número para o outro, tá? Sempre que tá ao quadrado, a gente passa fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz, tá? Então, e aí, como é uma equação de segundo grau, aqui fica mais ou menos. Então, x igual a mais ou menos o 9. Ou seja, a minha solução é o 9 positivo e é o 9 negativo, tá? Por quê? Porque se eu colocar aqui, ó, 9 elevado ao quadrado dá 81, beleza. E se eu colocar menos 9 elevado ao quadrado, quando eu coloco menos 9 elevado ao quadrado, também vai dar 81, porque o menos elevado ao quadrado, ele dá mais, tá? Então, isso aqui é uma equação incompleta do segundo grau, tá? Por que que ela é incompleta? Porque o b é igual a zero, tá? E sempre que o b for igual a zero, a gente resolve dessa maneira. Letra para um lado, número para o outro e acha o valor do x. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui tá x igual a 9, x igual a menos 9, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá? Deixa eu tirar tudo isso aqui. Não, fazendo a próxima ali. Ó. Agora vem uma aplicação, tá? Olha só. Onde que se usa uma equação de segundo grau? Já vem uma explicação aqui para vocês, ó. Uma das aplicações, tá? Tem várias. O espaço reservado para o pouso de um helicóptero é um quadrado com área 36 metros quadrados. Quanto mede cada lado desse quadrado? Isso aqui é facílimo, tá? O espaço reservado para o pouso de um helicóptero, tá? É um quadrado. Então, ó, aqui a professora não vai conseguir desenhar bem bonitinho, né? Mas você já sabe. Ó, um quadrado com área 36 metros quadrados para pousar o helicóptero. Beleza. Quanto mede cada lado? A gente já sabe, é 6 e 6, né? Porque se é um quadrado, eu já sei. Ou eu poderia colocar assim, ó, x e x, né? Se eu não sei quanto que é. Quando eu faço x vezes x, é x na 2, tá? Então, x ao quadrado igual a 36. Sempre que tá ao quadrado, eu passo na forma de raiz quadrada, tá? Então, x igual a mais ou menos o 6. Aí vocês vão dizer assim, tá, professor, então o resultado pode ser menos 6? Não, tá? Quando a gente tá falando de área, quando a gente tá falando de lado, tá? Não existe medida negativa nesse caso, tá? Então, a solução desse meu problema aqui é o 6, positivo, tá? A equação, ela tem como valor o mais 6 e o menos 6. Mas a solução dela só me cabe o positivo. Porque, na verdade, aqui, ó, não tem como ser 6 metros negativo, tá? Não existe 6 metros negativo. Então, vamos lá, ó. Aqui foi colocado, tá? Ó, para pousar o avião, tá? Ó, daí tem a resolução aqui que a professora já fez para vocês ali, ó. X vezes x igual a 36, tá? Então, x ao quadrado igual a 36. X igual a, ó, mais ou menos a raiz de 36. Aí, a gente ficamos com a solução positiva. Por quê? Porque não existe aqui, ó, é menos 6 metros. Como? Quer dizer que não existe 6 metros? Não se consegue fazer uma medida negativa aqui. Então, a solução seria x igual a 6, tá? Isso é uma equação incompleta do segundo grau. Aí dá pra gente resolver dessa maneira. O gráfico, tá? Nós vamos estudar o gráfico posteriormente. Os gráficos de equação do primeiro e do segundo grau. Se der tempo, né? Se tudo correr certo. Curva, tá? Sempre uma parábola. Equação do segundo grau. Quando a gente desenhar o gráfico de uma equação, ela fica uma parábola. Depois eu vou explicar para vocês mais para frente, deixa para depois, tá? Fica uma curva, tá? Ó, concavidade. O que é concavidade? Abertura, tá? Abertura voltada para cima, tá? O vértice, ó, tá?
Então, tem ali, ó, concavidade para cima, ou seja, a abertura que tá para cima, ó, tá? E a abertura que tá para baixo. O que que vai definir a concavidade? Se eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero. Se aqui é positivo, a concavidade é para cima. Se for menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero, o meu A é negativo, a concavidade na hora de eu fazer o gráfico vai ser para baixo, tá? Tudo isso nós vamos estudar porque isso aqui, às vezes eles perguntam mesmo lá na prova. Segundo a equação, menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igual a zero, a concavidade do gráfico é para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Não existe concavidade? Pode acontecer, tá? De um probleminha bem simples, que eu só preciso olhar isso aqui, ó. Negativo, concavidade para baixo, abertura para baixo. Positivo, concavidade para cima, tá? Depois, vértice, tá? Não é muito importante, mas depois pede lá, né, pontos do vértice de uma equação. Vértice é o meio, tá? Bem no meio aqui da minha parábola. O que que é uma parábola? Daí vocês vão dizer, tá? Aqui é os focos que vocês vão aprender lá em física, tá? Não sei se estão aprendendo, mas provavelmente esse ano não vão conseguir ver, né, essa parte da óptica geométrica, tá? Mas isso aqui é o foco que a gente vê lá em lentes. Quando a gente explica para o ensino médio, quando eu dou aula para o ensino médio de física, eu explico lá as lentes, né? E onde que fica o foco. A gente precisa saber tudo isso, tá? Não é muito fácil, não é muito, né? Mas tem todos esses estudos, tá? Ó, onde que se utiliza, tá? As antenas parabólicas. Bem fácil de você saber. Antenas parabólicas, na verdade, aquela que a gente tem hoje em casa, né? Da Claro, da Oi, da Sky, todas aquelas antenas lá, elas são projetadas para elas terem exatamente aqui, ó, um vértice, tá? Para elas terem uma determinada concavidade, tudo direitinho, bem bonitinho, porque senão não pega o sinal do satélite, tem tudo isso, tá? Não é uma coisa assim, ó, faz de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito, tá? Aqui tem muita matemática e tem muita física aqui. É igual quando a gente fala da montanha-russa, por exemplo, né? No Beto Carreiro. Quando a gente fala em montanha-russa, a gente sabe que por trás daquela montanha-russa lá, tem um físico, tá? Um engenheiro, né? E todo engenheiro, tá? Se tem alguém aí que de repente decide em fazer engenharia, vocês podem ter certeza que vocês vão estudar muito essa parte da equação de segundo grau, gráficos, como que se faz essa projeção, porque quem desenha, o engenheiro, hoje ele tem toda uma responsabilidade, né? O engenheiro mecânico, tá? De fazer um brinquedo daquele do Beto Carreiro para não acontecer nenhum acidente, porque a responsabilidade vai justamente para eles, tá? Aqui, tá? Ó, a professora de artes quer um painel retangular. Isso aqui é a aplicação, tá? Só para vocês saberem o que é usada a equação de segundo grau. A professora de artes quer um painel retangular para a exposição educativa. Ela quer um painel que tenha 600 centímetros quadrados de área, mas ela quer que o painel com 10 centímetros, ela quer o painel com 10 centímetros a mais no comprimento do que na largura. Então, olha só, ela quer um painel, tá? Daí ela tá dizendo aqui que o valor, né, é 600 centímetros quadrados, ou seja, que vai ter 600 centímetros quadrados de área, tá? E ela disse que aqui, essa é a área que ela quer, mas ela quer que a largura seja 10 centímetros a mais que o comprimento aqui, que a altura, tá? Que seja. Então, aí o que foi feito aqui, ó? Sabemos que para determinarmos a área de um retangular ou de um retângulo, devemos multiplicar o comprimento pela largura, beleza. Então, eu vou ter que fazer x, que multiplica x mais 10, é igual a 600. Ou seja, quando eu multiplico a base
pela altura, tá? Eu vou ter a área do retângulo. Como é que eu faço isso aqui? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 10 vai ficar 10x. E eu já vou passar os 600 para cá, ó. Menos 600 igual a zero. Por quê, professora? Porque daí eu coloco a equação na forma normal, tá? E daí, no caso aqui, ó, o valor do A. Qual é o valor do A? É o que está na frente ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. Qual é o valor do B? O que está na frente do X. Então, o B é igual a 10. E o C é o número atrás sozinho. Então, é o quê? O menos 600. Aí, eu resolveria lá pela fórmula de Bhaskara, tá? E acharia o valor do X. Eu não vou fazer isso aqui agora porque vai demorar demais, tá? E não é o meu objetivo da aula de hoje já sair daqui com vocês sabendo resolver a equação de segundo grau. Vamos por partes e fazer as equações incompletas primeiro, tá? Outra aplicação, ó. Então, essa é uma aplicação, ó. Viu que ele nem resolveu também, tá? É só para dizer que essa é uma aplicação da equação de segundo grau. Outra, o número de diagonais de um polígono pode ser calculado pela fórmula matemática D, que significa diagonais, igual a N. N é o número de lados do polígono, que multiplica N menos 3 dividido por 2. O que é diagonal? Vou explicar mais ou menos aqui para vocês, tá? Não sei se eu vou conseguir bem explicar aqui, bem certinho, ó. Diagonal é eu fazer isso aqui, ó. Uma, tá? Duas, três, deixa eu ver mais, 4, 5, eu acho que não dá mais nenhuma, né? Mais nenhuma, tá? Então, isso é diagonal. É quantas retas eu consigo passar no meio da figura, tá? Só que vamos supor que fosse uma figura assim, ó, tá? Vou desenhar uma figura com bastante lados aqui. Assim, ó. Já vai aumentar um pouco, tá? Ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados, tá? Então, o que que eu faria? Diagonal igual a 6, que é o número de lados, colocando lá na fórmula. 6 menos 3 dividido por 2. Beleza. Então, diagonal vai ser 6 vezes 6 menos 3 é 3, dividido por 2. 6 vezes 3, 18. Dividido por 2 é 9. Beleza, tá? Só que aqui eu sabia qual era o polígono. E pode acontecer de eu não saber qual é o polígono. E aí que eu preciso da equação de segundo grau para resolver, tá? Então, vamos lá. Então, aqui deixa a professora apagar. Deixa eu voltar aqui. Ó, tá? Na verdade, aqui tá a equação de segundo grau. Cauã. Vai tá chamando. Tá, então aqui, ó. Aqui seria, ó, N menos 3 dividido por 2. Na verdade, aqui fica uma equação de segundo grau, tá? Então, tá aqui dizendo aqui, ó. Deixa eu voltar e tirar essa que a professora riscou por cima. Ó, então o que que acontece aqui, ó? Se o número de diagonais é igual ao número de lados n, podemos escrever que D é igual a N. O que que isso ali significa? Na fórmula, nesse D lá em cima, ó, em vez de eu colocar D, eu vou colocar N igual, tá? A N menos 3 dividido por 2, tá? Então, o que que a professora vai fazer aqui, ó? Nós vamos resolver isso aqui, como? Como se fosse uma regrinha de 3, tá? 2 vezes N, 2N, igual. O 1 aqui nem precisa multiplicar, porque 1 multiplicado com qualquer número vai dar um número, né? N vezes N dá N ao quadrado. N vezes menos 3, menos 3N. Beleza, tá? Ficou assim. Ficou essa equação aqui, tá? Então, o que que a professora fez? Eu peguei lá diagonais, números diagonais, e onde era D, eu substituí por N, tá? Ficou essa equação. Agora, eu preciso arrumar isso aqui. Eu não posso deixar desse jeito aqui,
tá? Como é que a professora arruma? Colocamos tudo para um lado só, tá? E igualamos a zero. Então, ó, 2n menos n ao quadrado mais 3n igual a zero. Ó, esse n ao quadrado, ele estava depois do sinal de igual e passou para antes. Esse 3n estava depois do sinal de igual e passou para antes, então vai para mais. O que eu tenho de termos semelhantes aqui que eu posso juntar? Esse aqui e esse aqui. Por que eu digo que eles são semelhantes? Porque eles têm a letra igual, tá? Então fica menos n ao quadrado mais 5n igual a zero. Aí, para dar uma facilitada, a gente faz um esqueminha aqui, tá? Na hora de resolver. Na hora de resolver, eu faço o seguinte. Esse menos aqui, ó, para não ficar negativo aqui na frente do n ao quadrado, eu multiplico a equação inteira por menos 1, tá? Para que isso? Só para virar o sinal. Menos com menos vai dar mais, tá? Mais com menos vai dar menos, igual a zero. Beleza, ficou isso aqui, tá? É uma equação de segundo grau. Vou começar de novo aqui para vocês entenderem, tá? Isso aqui é uma aplicação de uma equação do segundo grau, tá? Que são as diagonais de um polígono, ou seja, as retas que passam dentro de uma figura geométrica. Então, ali, ó, o número de diagonais de um polígono pode ser calculado pela fórmula matemática que está lá em cima. Se vocês botarem aí na internet, no Google, ou no livro de matemática e ver qual é a fórmula da diagonal de um polígono, é aquela ali, tá? n-3 dividido por 2. Aí ele diz assim, ó, se o número de diagonais é igual ao número de lados n, podemos descrever d igual a n. Então, o que a professora fez? Onde era o d lá, tá? Esse d aqui em cima, ó, tá? Onde era esse d aqui, eu substituí por n aqui, tá? Então, onde era o d eu coloquei o n, daí eu fiz aqui, ó, n igual a n que multiplica n menos 3 sobre 2. E fiz uma regrinha de 3. Esse 1 aqui nem precisava, tá? 2 vezes n, 2n, tá? N vezes n, n ao quadrado. E n vezes 3, 3n. Passa tudo para um lado só. Isso, o que quer dizer isso, professora? Passar tudo para um lado só? É escrever uma equação na forma normal, tá? Para mim dizer qual é o valor do a, b e c. Então, o que está na frente do n ao quadrado, ó, tá? Eu botei primeiro o n ao quadrado. Esse 2 aqui eu somei com esse 3. 2 mais 3, 5. E aí, o que a professora fez? Para tirar esse menos da frente e facilitar o nosso cálculo, eu multipliquei a equação inteira. Eu posso fazer isso, tá? Mas eu tenho que multiplicar a equação inteira, ou seja, todos os números por menos 1. Daí vai virar o sinal. Menos com menos fica mais. Menos com mais fica menos. E deu. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C? Qual é o valor do A? Alguém sabe qual é o valor do A nessa equação? Não tem x, mas é uma equação de segundo grau. Qual é o A? 2. Não, 2 não. É 1. É 1, tá? Ó, porque é o que tá na frente da letra elevado ao quadrado, tá? E como não tem nada aqui na frente, o A é 1. Beleza. O B é o valor que tá na frente da letra elevada na primeira. Menos 5. É o menos 5. Então, o B é menos 5. E o C não tem nada aqui atrás, ó. Não tem outro número sozinho. Então, o C é 0. Beleza. Quando o C é igual a 0, eu olhei aqui e já vi que C é igual a 0. Então, ela é uma equação incompleta. Se a equação ela for incompleta, tá? Se ela for incompleta, eu vou resolver de outra maneira. Eu não preciso resolver por Bhaskara. Só que naquela outra que a professora fez, tá? Naquela outra era o B que era igual a 0. Agora é o C que é igual a 0. Então, olha só. N ao quadrado menos 5n igual a 0. Olha como é que eu vou resolver isso aqui. Sem ser por Bhaskara. O que tem de igual aqui e aqui? O que tem de igual? Alguém sabe me dizer? Tem uma coisinha igual. O N? O N, muito bem.
tá? A letra é igual, o N. Então, eu coloco o N, eu vou abrir parênteses, e aí eu vou pensar, o N vezes o quê que deu N ao quadrado? N vezes? N. N vezes N. N vezes N dá N ao quadrado. Menos N vezes o quê que deu 5N? 5. Isso, muito bem, tá? Igual a zero. Ó, o que que se chama isso aqui, tá? Colocar o fator comum em evidência, ou seja, o N é a letra que está igual. Então, eu coloco ela aqui fora, beleza? Aí, eu vou ver N vezes o que deu N na 2? N vezes N dá N ao quadrado. A hora que a professora multiplica isso aqui, tem que dar a equação ali de cima de novo. Então, N vezes N deu N ao quadrado. E N vezes 5 deu 5N. Agora, uma resposta é o zero, tá? Da minha equação. E a outra resposta, que está dentro do parênteses, ó. Eu vou igualar a zero e vou resolver. Letra para um lado, número para o outro. Então, N igual. O zero cai fora, né? Nem precisa. O 5 passa para o outro lado, vai ficar mais 5. Então, a minha solução da equação é o zero e é o 5. Então, a solução dessa equação é o 0 e o 5. Daí eu pergunto para vocês, existe polígono de 0 lados? Existe uma figura geométrica de 0 lado? Não. Não existe. Então, a minha figura, ela tem 5 lados. Tá? Então, vocês estão vendo? É uma outra aplicação da fórmula, aqui eu não preciso usar a fórmula de Bhaskara, mas é uma equação de segundo grau. Professores, se eu chegar aqui e eu ver que é uma equação do segundo grau, né, com C igual a 0, e eu quiser resolver pela fórmula de Bhaskara, pode resolver pela fórmula de Bhaskara, que vai dar como resposta para vocês o 0 e o 5, tá? Mas como a gente está precisando aqui do número de lados, não existe polígono com 0 lado, tá? Deixa eu ir para outra aqui, tá? Aqui tá a resolução que eu já fiz, tá? Ó, chama-se equação do segundo grau com uma incógnita toda equação que assume a fórmula, que é essa daqui, tá? Onde x é a incógnita, tá? X é a letra, A, B e C são números reais com A diferente de 0, é o que a professora falou. Não pode ser 0, porque se for 0, isso aqui não fica uma equação de segundo grau, tá? Depois, o A é coeficiente do termo em x ao quadrado, beleza. B é o coeficiente do termo em x e C é o coeficiente do termo independente de x, ou seja, esse C aqui, ó, né, não vai ter nenhuma letra atrás, tá? Ó, aí que vem, tá, pessoal? O que a professora pediu lá na Portábulos para vocês. Primeira questão da Portábulos é identificar, hoje vocês não vão resolver nada, tá? Não é resolução de equação ainda. Nós vamos começar, né, entendendo os coeficientes, saber se uma equação é incompleta ou completa e formar ela. Então, aqui, ó, o valor do A nessa equação. O valor do A nessa equação aqui, ó, tá? É 3. O valor do B é 4. E o valor do C é 1. Como ela tem o B e o C diferente de 0, ela é uma equação completa, tá? Agora, vamos supor que tivesse assim, ó. A professora vai fazer aqui. O A é igual a 5. O B é igual a 3. E o C é igual a 0. E eu peço para vocês assim, ó. A segunda equação que tem na... o segundo exercício que tem na Portábulos, tá? Forme equações em x. Vocês vão formar. Então, vai ficar 5x ao quadrado mais 3x. Daí não tem o c. Então, vocês vão colocar igual a 0. Tá? Ó, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a menos 5. Eu dou isso aqui e peço para vocês formar a equação para mim. Vocês vão colocar x ao quadrado, o B não tem. Se não tem B, que não tem x também. Então, eu vou colocar menos 5 igual a 0. Tá? Isso é formar as equações em x.
O A é 5, então 5x ao quadrado. O B é 3, então 3x. Não tem C? C igual a 0. Fechou, tá? O A é 1, o B não tem. Se o B não tem x, tá? E o C é menos 5. Depois tem outra que é assim, ó, vamos supor, A igual a 3, B igual a 0 e C igual a 0. Professora, pode o B e o C ser igual a 0? Pode. Como é que vai ficar a equação? 3x ao quadrado igual a 0. E qual é a solução dessa equação? 0. Tá? É uma equação incompleta do segundo grau, com B e C igual a 0. Tá? B e C igual a 0. E no caso aqui, a solução dela, se eu for resolver ela também, porque eu vou pensar assim, ó. 3 vezes que número que vai dar 0? 3 vezes 0, né? O 0 multiplicado qualquer número vai dar 0. Então, sempre que tiver uma equação que o B e o C forem iguais a 0, a solução dessa equação é o 0, tá? Vamos lá, continuando aqui, ó. Ó, outra equação, tá? Na incógnita P. Porque assim, ó, não precisa ser só o X, tá? Pode ser P, pode ser B, pode ser... Geralmente eles não usam o A, nem o B, nem o C, tá? Mas pode ser qualquer letra. Não é que não possa usar o A, pode também. Pode usar o B, pode usar qualquer letra. O que vocês têm que ter em mente? O A é o que está na frente do X. O A é o que está na frente da letra elevado ao quadrado. O B é o que está na frente da letra, tá? Elevada na primeira. E o C é o número atrás sozinho. Então, aqui, ó. O A é igual a 1. O B é menos 5. E o C é 6. Ó, isso aqui é uma equação que vocês vão ver lá em física, tá? Do movimento, é uma equação horária do movimento, tá? Que calcula o tempo. Calcula o tempo, bem usado em física. Qual é o valor do A? Menos 5. Qual é o valor do B? 7. Qual é o valor do C? Menos 2, tá? Outra equação aqui, ó. O A é 2, o B é menos 10 e o C é 0. Por que o C é 0? Porque não tem nenhum número aqui, ó. Outro número independente da variável y, tá? Ó, o A é 4, o B é 0. Por que o B é 0? Porque não tem Z elevado na primeira, tá? E o C é menos 100. E outra, ó, que a professora falou ali pra vocês, o A é 7, o B é 0 e o C é 0, tá? Quando que ela é uma equação completa? Quando ela tem o A tem que ter, tá? O A não pode ser 0. Quando ela tem o B e o C diferente de 0, ela é completa. Quando ela tem o B ou o C ou ambos igual a 0, ela é uma equação incompleta do segundo grau, tá? Aqui tem os exemplos, né? Tá? Olha só, essa daqui é completa, tá? A gente pode botar só assim, não precisa botar completa, escrever, tá? Não tem problema. Essa daqui é incompleta, completa e essa aqui incompleta, tá? Só olhando a equação a gente já sabe dizer. Agora uma coisa bem importante, tá? Tem aluno que lá na hora da prova erra em dizer o valor do A, B e C. Coisa bem simples. Por quê? Porque coloca assim, ó. A igual 1x ao quadrado. B igual a menos 7x. C igual a 10. Tá? Oh, desculpa, aqui é x. Tá? A única coisa que o aluno acertou foi isso. Tá? Porque o B aqui não pode ir com a letra atrás. Tá? O A é igual a 1. O B é igual a menos 7 e o C